Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, vamos embora falar sobre treinador do esporte, atualização quentíssima para vocês, beleza? É o seguinte, meus amigos, digo logo de cara, o esporte já tem o nome preferido para ser o treinador e já ganhou muita força e eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, que eu não gostei muito não, tá? É um negócio meio estranho, esperar demais, e eu vou explicar a vocês todos os detalhes e a gente vai conversar muito sobre isso, sobre o treinador, se eu concordo, discordo, quem é esse treinador que ganhou muita força no esporte na manhã dessa segunda-feira, beleza? Vamos embora pro vídeo, bora lá. Vamos lá, meus amigos, vamos lá que eu acredito que vai terminar agora esse zum de treinador do esporte, meus amigos. Já tá ficando chato, já faz tempo que Rosa saiu e o pessoal ainda tá aí com esse zum, quem é um treinador, vamos esperar, blá blá blá. E a espera, eu acredito que o máximo até quarta-feira já vai acabar com essa história de estar com o interino em campo, tá certo? E já falando de interino, a gente tem que trazer aqui que uma boa parte da torcida, tá certo? Principalmente eu tava dando uma olhada aqui nos comentários, estão querendo que Márcio Goiano seja o treinador efetivo do esporte. Mas eu tenho uma notícia não tão boa para vocês. Márcio Goiano, meus amigos, não vai ser efetivado pelo esporte, tá bom? Nem vai ficar até o jogo contra o Avaí. Eu acredito que o máximo vai ser o jogo contra o Avaí. Mas ele não vai ser efetivado. O esporte não vai colocar ele como treinador para ficar, como muita gente queria, ó, deixa ele aí mesmo, vai ficando e tudo mais. E não vai acontecer isso, tá certo? Eu trouxe ontem para vocês que o esporte ainda estava conversando, alguns diretores próximos aí do presidente estavam querendo trazer isso, ó, deixa Márcio Goiano, tudo mais, é melhor pra gente. Mas, como eu disse a vocês, não tem casca, qualquer oscilação que tiver, acaba a gente perdendo tanto o interino, tanto o treinador, quanto o interino. Porque é muito importante a gente ter o interino do quilate de Márcio Goiano, tá certo? É um treinador muito bom, como a gente sabe, ele é treinador, muito bom, chegou para o esporte com um projeto de ser interino ali e a gente precisa desse interino, principalmente, minha gente, para quando um treinador sai, entra um cara e organiza a casa, que é o que aconteceu. O próximo treinador que chegar a treinar o esporte, ele vai receber um time mais organizado de Márcio Goiano do que um time mais organizado se viesse diretamente do antigo treinador, que eu esqueci o nome dele agora, beleza? Mas também, bora lá. Em relação a Márcio Goiano, já tá descartado, tá certo? Agora, vamos lá. Tem dois treinadores, como vocês viram aí na capa, tá certo? Tem dois treinadores que estão mais próximos do esporte. Um tá com mais força do que o outro, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, tá certo? A gente vai trazer aqui, que é o que eu particularmente gostaria que fosse o treinador do esporte. Pode acontecer, mas ficou um pouco distante do que o outro, tá certo? Mas vamos lá, deixa eu explicar a vocês, para vocês entenderem. Primeiro, a questão de Mariano Sosso, tá? Mariano Sosso, que para mim seria o ideal, tá certo? Mariano Sosso, ele conversou com o esporte, teve conversa com o esporte na sexta-feira, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês, conversou, tudo mais, teve essa reunião na sexta, e hoje pela manhã teve outra reunião com o esporte, tá bom? O esporte, liga aí, Ítalo Rodrigues, e não sei se Matheus Souto Maior participou, mas Ítalo Rodrigues teve essa reunião com Mariano Sosso para saber como é que tá a questão dele, se ele pretende sim sair ou não, e se aquele zum todo, isso aí foi na sexta-feira, tá certo? Que já falou sobre isso, se aquele zum que ele foi oferecido era verdade. E sim, tá? Foi uma pessoa ligada a Mariano Sosso, não foi o empresário dele, jogou isso para o esporte, o nome foi para a mesa e o esporte foi entender e ele disse sim, que pretendia sim treinar o esporte. Eu já trouxe ontem para vocês isso aí, que Mariano Sosso ele quer voltar para o futebol brasileiro e principalmente para o esporte, que é uma história que a gente gostando ou não, um dia ele vai voltar, tá certo? Seja essa de agora, seja daqui a um ano, 2, 10 anos, Mariano Sosso é um treinador que a torcida pede, é um treinador que ele vai voltar um dia, a gente não sabe quando, tá certo? Só se ele se aposentar e não quiser mais treinar nenhum time. Beleza? Mas falando de hoje, tá certo? Da atualização de hoje, o esporte já conversou mais um pouco sobre ele. O zum que aconteceu, que essa informação foi até de Felipe Luna, tá certo?
que houve uma boa conversa. O Sport teve uma boa conversa com ele, entendeu o projeto dele e deixou ele em stand-by, deixou ele ali do lado. E a informação é que não existiu nenhuma proposta do Sport. Foi mais uma conversa para entender o que o treinador pensa, tudo mais. E, basicamente, deixou esfriar porque ele, na lista do que tem hoje no Sport, tá bom? Para a gente ficar ciente, só existem 2 nomes que o Sport está conversando, tá certo? Que é Mariano Sosso, que para mim seria a melhor opção. E o outro, que é o que a gente vai conversar agora, é Gilmar Dalpozo. Esse aí é o nome que está em primeiro lugar na lista, tá certo? Da diretoria do Sport, de Ítalo Rodrigues e a sua cúpula. Mas por que, Jackson? Não Mariano Sosso e sim Dalpozo, e podem acertar a qualquer momento com Dalpozo, tá certo? O que é que acontece? A diretoria, eles queriam um treinador com um perfil de tipo Mozart, que tinha acabado de subir como campeão, como o Sport trouxe até jogadores do Coritiba, tá certo? Que foi Cleison, Yuri Castilho, Gustavo Coutinho, não vou dizer que trouxe lá do Coritiba, porque Gustavo Coutinho estava emprestado só ao Coritiba. Mas é a linha que o Sport estava querendo. Um treinador cascudo, que consiga fazer o time jogar, mas não precisa ser um baita treinador. E seria Mozart ou Carpini, que também já tem passagem na Série A. E agora, como surgiu, não é que estava na lista do Sport, na sexta-feira, a demissão de Dalpozo da Chape, entrou na lista natural do Sport, tá certo? Mas com a atualização em relação ao treinador do Sport. O que aconteceu? Na sexta-feira, tá certo? Teve uma conversa, na verdade foi mais no final de semana, foi entre sábado e domingo, teve uma conversa com o empresário de Dalpozo. E o empresário conversou e foi sincero com o Sport e disse, beleza, o que vocês estão oferecendo, o salário de Dalpozo, cabe no bolso do Sport, a gente tá aqui também, pode receber esse valor, porque Dalpozo é um cara que gira ali entre os seus 200 mil, 250 mil reais. Treinador de Série B foi um pouco mais valorizado, porque subiu com a Chapecoense, mas não tem nada além do que isso, do que subir com a Chape, tá certo? Principalmente porque ele tem uma identificação muito grande com a Chapecoense, então isso pesa mais pro lado dele. Só que acontece, o empresário disse, ok, Sport, o que vocês podem oferecer, dá para aceitar, tudo certo, só que tem um probleminha que Dalpozo, na entrevista coletiva, foi dizer, tá certo, que vai fazer um livro, tá para fazer um livro, não, ele fez um livro aí, com parceria com a editora, que eu não sei qual é a editora, teve esse livro e que ele vai ter esse lançamento desse livro quinta-feira, ele quer participar essa semana toda dessa questão desse livro dele, beleza? Que é sobre a Chapecoense, que ele quer deixar uma história para a nova geração, o que ele fez pela Chape, enfim, tudo bem, isso é tudo dele, mas a gente não pode estar esperando por Dalpozo. E o outro ponto, que para mim é um pouco mais grave até do que esse livro aí, que esse livro o cara pode botar do lado e dizer, não, eu venho aqui e tudo mais, o lançamento eu vou adiar para outro dia. Mas o ponto mais grave em relação ao Dalpozo é a questão que ele disse também em entrevista coletiva, que ele e os auxiliares dele, tá certo, vai tirar pelo menos 60 dias de folga, tirar 2 meses de férias, e ele não queria que o telefone dele tocasse. Isso foi a conversa que teve, beleza? Isso aí foi o que ele falou. Ao primeiro ponto, o Sport ainda está insistindo, falou com o empresário disse que vai conversar hoje à tarde. Pode ser que quando sair, quando vocês estiverem já vendo esse vídeo, já tenha concluído essa conversa, que hoje à tarde Dalpozo vai conversar com o empresário. O empresário vai se reunir com o Dalpozo para ver se ele quer treinar o Sport, como é que tá, se ele vai ter esses 60 dias, se ele vai querer ver o lançamento do livro. E a minha conclusão é uma, tá, minha gente? Assim, tá ridículo. Dalpozo não é nem um cara que é prioridade no meio da torcida. A gente tá falando de um treinador que saiu agora da Chapecoense dizendo que quer relaxar, que tudo mais. Um treinador que a gente tem que ser ciente, tá? Que aí eu vou começar a comparação entre Dalpozo e Mariano Sosso. Dalpozo é um treinador retranqueiro, beleza? Quem quer ver jogar o Sport, jogar pela uma bola e ali fazer 1-0 e segurar e tudo mais, tranquilo, fica com o Dalpozo. E outro detalhe, tá bom? Que ninguém tá olhando para esse detalhe. Dalpozo era treinador da Chapecoense, todo mundo sabe disso, beleza? E quem estava na Chapecoense e veio pro Sport, ele mesmo, o cara que está se destacando, que é Perotti. E Perotti não consegue jogar com Dalpozo. Dalpozo sacrifica muito Perotti na marcação. Como eu disse a vocês, é um treinador retranqueiro. Quer trazer Dalpozo? Beleza, estarei aqui para apoiar. Mas eu não traria Dalpozo, tá certo? Por todas essas questões que eu acabei de falar,
Agora o outro ponto de Mariano Sosso, que faz parte dessa comparação, é um treinador totalmente diferente, tá certo, de Dalpozo. Como o Dalpozo é retranqueiro, Mariano Sosso é um treinador que joga para cima. E ele tem as suas vulnerabilidades na zaga. Pode ter melhorado? Pode ter melhorado. Eu não acompanho de perto o trabalho dele. Mas pode ter melhorado. Até porque lá ele está invicto no Campeonato Argentino. Ele já faz não sei quantos jogos aí com Defensa e Justiça, tudo mais. E é um treinador que está empregado e está querendo deixar o clube dele invicto para vir treinar o Sport. Assim, não tem comparação para mim. A torcida do Sport pode querer Dalpozo. Você pode dizer, não, Jackson, Dalpozo é melhor. Pode. Mas eu não dou 2, 3 jogos quando o Sport começar a levar um vareio de jogo, ficar com a bunda na parede para jogo contra Ceará, Fortaleza, Goiás e jogar por uma bola só, vocês vão começar a reclamar. Porque vai ser humilhante a gente jogar recuado. A torcida do Sport, pelo pouco que eu conheço, não gosta de treinador que joga recuado. Beleza? Aí vocês sabem disso. É melhor, na minha preferência, eu jogar o time pra cima, tá certo? E sabendo, entre aspas, e não sabendo se Sosso já melhorou essa parte defensiva dele. Se Sosso melhorou, é melhor ainda Mariano Sosso, porque é um treinador que está no mercado invicto e não tá com esse colete todinho que o outro tá aí dizendo que vai lançar livro, que vai passar 60 dias de férias, mas vamos supor que depois diz, não vou querer saber do lançamento do livro e vou vir pro esporte. Vocês acham mesmo que ele tá com a cabeça no projeto do esporte? Tirem a conclusão de vocês e deixem aí nos comentários, beleza? Meus amigos, é basicamente isso, a atualização é essa. Dalpozo vai ter uma reunião hoje à tarde com o seu empresário para decidir se vai tirar férias ou não, ou vai vir para o esporte. E Mariano Sosso é a segunda opção do esporte, se Dalpozo disser eu não quero, Mariano Sosso é ativado e ele chega no esporte, eu acredito que durante essa semana. Ou Dalpozo ou Mariano Sosso será o treinador do esporte, beleza? Meus amigos, deixem aí nos comentários, tirem a conclusão de vocês, se vocês gostariam de Gilmar Dalpozo ou Mariano Sosso como treinador do esporte. Tamo junto e até a próxima.